Bíblia que está no Números, capítulo de número 12. Números, capítulo de número 12. Nós vamos ver que Moisés, ele tinha uma irmã chamada Miriam ou Maria, também depende da tradução que você tem na sua Bíblia. Miriam era uma mulher que não aceitou o casamento de Moisés. Miriam não aceitou Moisés casar com uma mulher que não era da sua tribo, da sua raça. E começaram a murmurar contra Moisés, começaram a murmurar contra a autoridade de Moisés. E Deus lança uma lepra sobre Miriam. Miriam fica leprosa, por quê? Porque murmurou contra um homem de Deus. Está cheio, dentro da igreja, está cheio de pessoas leprosas, que estão murmurando contra o irmão, contra a irmã, estão leprosos, vão morrer, perderam a sensibilidade, não sentem mais nada, sentem rancor, ódio, mas amor não sentem, vai ficar leproso, porque Miriam se tornou leprosa por sua murmuração. Aleluia. Arão intervém diante de Moisés. Moisés fala com Deus. Aí Deus diz: ela vai ficar 7 dias. Aí depois tira ela de para fora e ela vai ser curada. E Miriam ficou leprosa. A misericórdia de Deus fez com que ela voltasse ao normal, mas ficou leprosa pela murmuração. Quantos estão leprosos nesse mundo por causa da murmuração? Quantos não têm mais força para vir à casa de Deus porque murmuraram do santo de Deus, murmuraram do homem e da mulher de Deus? Aleluia. Eu já disse e vou tornar a dizer para os irmãos: existem 3 tipos de pessoas dentro da igreja que se afastam, e existem 3 tipos de formas de voltar para Cristo. A primeira é aquela ovelha que ela foi, se desgarrou e saiu. Eram 100 ovelhas, irmãos, uma saiu, o seu pastor deixou ela no deserto. Tem gente que diz que aprisco, não levou para o aprisco, deixou no deserto. Você pode ler, deixou alguém cuidando no deserto e foi atrás daquela uma, porque estava machucada. Existem pessoas que você tem que ir de atrás para buscar, porque estão machucadas. Você vai, pega no colo e traz para a casa de Deus. Existe outro tipo, aquela que é a dracma perdida, da mesma parábola. Uma parábola contando 3 ilustrações. Diz ali a Bíblia Sagrada que a mulher perde uma dracma dentro da sua casa. O que aconteceu? Ela só deu uma ajeitadinha, varreu aqui, pegou ali e achou a dracma que estava perdida dentro da casa. Esses você não precisa buscar, porque estão dentro da casa, mas estão desviados, estão parados no caminho. Você pode pegar e tratar eles ali mesmo. Mas tem uns, irmãos, que eu vou ser bem radical. Tem uns que tem que quebrar a cara para voltar sozinho. Porque o filho pródigo saiu da casa do pai, largou tudo, foi para o mundo. O pai não foi de atrás, só ficou orando, só ficou esperando a sua volta. Só voltou porque quebrou a cara. Aleluia, voltou sozinho. 3 pessoas então, você vai, a outra você trata que está dentro de casa, mas a outra você deixa vir de arrasto, se arrependendo, cheio de porcaria que veio do mundo. Aí você pega, abraça, aleluia, e trata, e bota anel, e dá chinelo, e dá veste, aleluia. É dessa forma que meu Deus trabalha, glória a Deus. Aí a pessoa fica dizendo: irmão, por que tu não vai atrás? É anjo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, sabe quando Deus fala, irmão. Se Deus fala para ir, vai. Se Deus fala para deixar mais um pouquinho, deixa, aleluia, que é Ele que está trabalhando. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Capítulo de número 5, segundo livro dos Reis. Teve mais um homem aqui que ele ficou leproso. Talvez você vai pensar que foi Naamã. Não, Naamã ficou leproso. A Bíblia não diz que ele ficou leproso por pecado. A Bíblia diz que até Deus ajudava ele. Ele ganhava guerras
através da mão de Deus. E ele não recebeu essa lepra, tudo indica por pecado. Aconteceu, irmão, havia uma lei que quando a pessoa fosse atacada da lepra, teria que apresentar ao sacerdote. Ali o sacerdote furava aquela parte que estava embranquiçada, furava. Se você não sentiu nada, eu estou sentindo, não, está tranquilo, não sinto nada, então você está com lepra. E esse Naamã não precisava ficar fora de nada. Esse Naamã não precisava ir nem para o leprosário. Sabe por quê, irmão? Ele não era judeu. Ele não era judeu, ele podia andar livre, leve e solto, como diz o outro. Porque ele não era judeu, essa lei era somente para o povo judeu. Não tente botar as nossas regras, as nossas doutrinas sobre pessoas que nem servem a Jesus ainda. Eles vêm para a casa de Deus, a pessoa deixa Deus trabalhar primeiro. Deixa Deus, aleluia. Deixa que Deus liberta. Mas a Bíblia diz, você conhece a história, que daí ele pegou a menina, e a menina disse que em Samaria tinha alguém que curava, e ele foi lá, e Eliseu mandou mergulhar 7 vezes, ele mergulhou 7 vezes, e foi purificado. Mas agora acontece a lepra do pecado. Por quê? Aconteceu que Naamã ofereceu para Eliseu ali algumas riquezas. Eliseu, tem uma riqueza? Não quero nada. De graça eu ganhei, de graça eu dou. Vai em paz. Aleluia. Naamã foi embora cheio de riqueza. Geazi, o servo de Naamã, botou a baga naquilo ali. Opa, peraí, não quer, mas eu quero. Aí Geazi vai atrás de Naamã e diz: ô Naamã, meu senhor, ele mudou de ideia, ele quer uma coisinha assim. Aí Naamã pegou e deu algumas coisinhas para ele. Quando ele chegou na casa de Eliseu, não precisou ninguém contar, irmão. Não precisa o irmão vir contar muitas vezes o pecado da igreja. Deus revela para os obreiros, Deus revela para as irmãs do ciclo de oração, Deus revela para o anjo da igreja. Aleluia. Quando ele botou o pé, Eliseu disse: eu vi. Aleluia. Senhor, mostrou tu lá pegando coisa de Naamã. Por isso a lepra de Naamã vai voltar para ti. Geazi virou um leproso até a morte. Aleluia. Por quê? Porque era mentiroso. Era mentiroso e ainda era ganancioso. A ganância tem acabado com o povo de Deus. A ganância está acabando com o povo de Deus. Porque tem pessoas fazendo hora extra porque a firma pede, é obrigatório. Mas tem pessoas que trabalham com o seu próprio negócio. Aleluia. Podem parar a hora que quiserem, mas não param, porque a ganância vai deixar eles leprosos. Aí depois conversa com não está doente, não está doente. Mas quando não estava bem, buscava a presença de Deus, e hoje já não busca mais. Aleluia. Mentirosos e gananciosos, leprosos dentro da igreja, insensíveis. Você pega uma palavra, você louva, ninguém sente a presença, não estão sentindo nada. Por quê? Porque estão leprosos. Leproso não sente nada. Glória a Deus, aleluia. Fala mesmo, Jeová. Aleluia. Leproso não consegue erguer a mão e adorar, porque cai o dedo fora, cai a mão fora. Ele está se espedaçando dentro da igreja. Ninguém veja, mas ele está se espedaçando dentro da igreja. É verdade. Santo é teu nome, Jeová, aleluia. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 2, capítulo 26, versículo 16. Fala de um certo rei chamado Uzias. Esse rei Uzias, Deus abençoou ele poderosamente. Ele foi um rei que, nossa, Deus usou ele assim que, meu Deus, foi tremendo, irmãos. Mas a ganância tomou conta, o orgulho tomou conta do seu coração, e ele entra no templo do Senhor para sacrificar. Ele chega lá no templo do Senhor achando que ele é o dono. Ele chega na casa de Deus achando que é o dono. Aleluia. Aí um profeta chamado Azarias profetiza contra ele. E
na profecia contra aquele Uzias, a Bíblia diz que a testa daquele rei Uzias ficou leprosa. Por que, irmãos, que a testa, eu fiquei pensando, por que a lepra foi logo na testa, o lugar mais frequente era as mãos, orelha, nariz, mas foi na testa, irmão. Por quê? Porque ninguém cura a lepra, só Deus que cura a lepra. Tanto é que quando você dissesse, eu estou curado da lepra, vai e se apresenta, como Jesus fez, se apresenta para o sacerdote, lá ele vai ver se tu está curado. Aí quando Uzias recebeu essa lepra na testa, eu fiquei imaginando, estou entendendo agora sim o que está acontecendo. Por quê? Porque o meu Jesus, quando ele cura, ele não deixa marca nenhuma. Mas aquele homem com a sua lepra na testa, todo mundo ia ver o seu pecado. Se fosse na mão, ele poderia esconder a mão. Aleluia. Mas Deus está dizendo aqui, todos vão ver que tu quis ser maior que Deus, todos vão ver que tu quisesse ser o cara dentro da igreja. Alabachuribicantaraia, aleluia. E ficou com a sua testa leprosa. Vamos supor que ele fosse curado, desaparecesse a sua lepra, mas a sua lepra ficaria uma marca na testa. Mesmo sem lepra, ele ficaria com uma marca, uma cicatriz, uma mancha na testa, para que todo homem visse, um dia ele foi leproso. Por quê, irmão? Porque o homem veja não com os olhos de Deus. Deus, quando olha para os nossos pecados, apagou, zerou. Nossos pecados Deus apaga, mas o homem não. Você se pecou, você se arrependeu, você se humilhou, mas o homem sempre vai ver a marca da lepra em ti. Você vai ser sempre pecador para ele, não adianta, irmão. O homem ele é assim, é duro de coração, mas o meu Deus perdoa. Errou, adulterou, se humilhou, pediu perdão para Deus, aleluia, roubou, traficou, fez um monte de coisa, pediu perdão para Deus. Deus perdoa e apaga tudo. Glória a Deus, aleluia. Mas esse homem aqui, a Bíblia diz que ele estava leproso, irmão. Vou voltar para o texto. Aleluia, que ele só foi uma introdução. Aleluia. Vamos voltar para o texto, irmãos, porque agora a Bíblia diz que este homem ele chega num local que ele não poderia estar, e ele é audacioso. Ele foi diante de Jesus, porque quem quer vitória tem que ir atrás de Jesus. Não importa se a pessoa vai pedir, não, tu não vai, hoje tu não vai. Quando quer vitória, irmão, vai atrás. Aleluia. E Jesus disse assim, Senhor, se tu queres, bem tu pode me limpar. Tu pode me tornar limpo. Se tu queres. Jesus disse assim, eu quero ser limpo. Jesus quer limpar, é a pessoa que não quer. Jesus quer purificar muitas vezes, mas as pessoas que não querem serem purificadas, a palavra está pegando ele já há algum mês, 2 meses, toda a palavra pega ele, mas ele não se humilha. Não é comigo, é para o irmão lá que nem veio hoje. Era para ele estar no culto, mas ele não veio, a palavra era para ele. Aí deixa, eu vou falar para ele, quando ele for ver, eu vou falar. Aleluia. Não existe isso, irmão, existe. Aleluia. Ele disse, Senhor, se tu queres, tu pode me limpar. Jesus disse, eu quero. Seja limpo. Aleluia. Ficou limpo daquela enfermidade. Aí eu vejo que Jesus, irmãos, o infectologista ele trabalha nessa área de infecções, né? Vírus da AIDS, essas coisas assim que o vírus, em fungos, né? E outras enfermidades causadas por bactérias que vão abatendo e vão, muitas vezes, vão criando. Tem pessoas que sim, tem uma enfermidadezinha chamada, que a nossa língua chama impinge, né? Não, é branco, começa a ficar branco. Daí alguém diz, não,
risca tudo de caneta Bic, tem que ser Bic, porque a Bic é boa. Aí risca de caneta Bic, que sai tudo, mata tudo essa impureza, né? É esses ditos populares assim. Mas o infectologista, ele trabalha nesta área. E eu estava assistindo uma reportagem que aqui em Criciúma eles estão entrando nas igrejas, pessoas que dão assistência, né, sobre AIDS, essas coisas, eles estão entrando na igreja porque eles estão preocupados, irmãos, com algo que está acontecendo. Por quê? Eles estão conversando com os pastores e dirigentes de igreja para que tire da mente do povo que eles podem ser curados da AIDS. Você já ouviu isso? Eu assisti. Por quê? Porque as pessoas estão vindo para a igreja idética, eles estão dizendo, e não tomam mais coquetel, não se preocupam mais, eles estão preocupados com isso. Não conhecem o meu Deus, porque o meu Deus cura a AIDS também. Glória a Deus, aleluia. E eles estão andando por algumas igrejas aqui no Criciúma. Há um movimento para isso, para que nós venhamos tirar da sua cabeça que Deus cura a AIDS, que é para não parar de tomar o coquetel, que é para não parar de se cuidar. E algo que mais me preocupou, irmãos, é que a AIDS desses últimos dias, há tempos atrás, parece que estava estagnado. Você já não ouvia mais falar de aidéticos, você já não ouvia mais falar em preocupação com AIDS, mas agora está voltando essa preocupação, porque Criciúma e em algumas cidades de Santa Catarina estão crescendo o número de adolescentes e jovens com AIDS. Por quê? Ninguém falou mais nada, ninguém divulgou mais nada, e nossos jovens estão tendo relações, irmãos, de qualquer maneira, conhecem